Pereira 78, fone 3266-5832. Então, estamos no rabo de saia. É um prazer estar aí na sua casa. E vocês imaginem onde nós estamos. Estamos aqui na Trindade, no Tent Office. É um prédio que foi construído há muito tempo agora pela G Pinheiro, um empreendimento da G Pinheiro. E você agora pode ter um espaço comercial aqui. Nós estamos na cobertura, que é maravilhosa, essa paisagem aqui, tranquilo, um ponto maravilhoso. Anote o endereço para você vir conhecer, que vale a pena. É na rua João de Deus Machado, 105. É na Trindade, ali na rua da Dona Sul. Então, venha aqui conhecer esse espaço maravilhoso. E aqui nesse espaço, claro, as minhas amigas, a Carol e a Sarvan. Como vão vocês, meninas? Ótimo, e uma convidada especial, Celes Tramontini. Celes Tramontini, eu não vou ler o currículo dela inteiro aqui, que ela é uma dessas super mulheres, né? Apesar de ser jovem, ela é maravilhosa, tem um currículo enorme. Mas ela é professora universitária e fundadora dos estudos de paz dentro da Academia Brasileira.
e nós vamos saber com ela o que é esse estudo de paz. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês o convite da Sarvan, que é uma amiga de longa data, né? E hoje eu tinha que estar em Porto Alegre, mas eu não pude recusar o convite da Sarvan. Ai, que querida, que bom, né? Foi convocada. Foi convocada. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E quando a gente fala de estudos de paz, né, às vezes a gente pode cair num lugar de achar que, ainda mais aqui em Floripa, né, parece assim, os bichos grilos, né? E na verdade tem toda uma ciência por trás, é muito bonita essa ciência, uma ciência que estuda as relações humanas, né, os aspectos de conexões entre os seres, e isso a gente chama de estudos de paz, são as relações. Uma pergunta, assim, quando você, dentro do que você colocou, quando fala-se de paz é muito o bicho grilo e tal, porque na verdade a paz é uma ciência, é um estado de espírito, é um conflito, né? Isso é paz. Só que a paz ela é cultural, política, econômica, um monte de coisa. Então eu realmente acredito que seja uma ciência. Mas existe as pazes, né? Uma paz, várias pazes, que é aí que vem tipo Bob Marley, é uma cultura, uma filosofia, mas eu estou na paz. Tem uma gíria, eu estou na paz. Acho que é aí que vem o conflito com algo meio espiritual ou um bicho grilo que não tem nada a ver. Tanto que o conflito do mundo é a paz, né? Daí que vem, qual o sentido da paz? Você estuda a paz, eu vivo em paz, procuro viver em paz, você estuda a paz. Né? Eu acho que, o que é essa ciência? Eu acho que o que a Carol está falando, assim, bom, o fundamento do estudo, né? Como aplicar esse estudo no dia de hoje. Você falou, a Carol falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Porque por mais que é uma ciência, a espiritualidade anda junto. Sim. Porque na verdade tu não tem como desassociar a vida da espiritualidade. É muito diferente de religiosidade, de religião, esse é outro campo, né? Mas a espiritualidade, ela é a própria vida. Né? E a vida, ela fica de encontros, ela é espiritual por si. Sim, mas dentro da curiosidade minha e das pessoas, sim, a paz é a espiritualidade, mas dentro da ciência, o que tu está falando é isso também? Também. Existe um campo muito amplo, é muito interessante, porque fora do Brasil, eu morei nos Estados Unidos, morei na Europa, morei na Índia, girei um pouco nesse mundo. E há muitos anos já tem PSTUDIES, que é estudos de paz, como um curso, como direito, psicologia, né? E no Brasil a gente não tinha, até maio do ano passado, nós não tínhamos direito, psicologia, medicina, mas estudos de paz não. E é muito interessante porque muitas pessoas, eu conversei com vários diplomatas, e eles disseram, mas para que ter estudos de paz no Brasil? Né? A gente tem algumas pessoas que ainda têm esse conceito que nós não temos guerra. Né? Que é algo assim que me toca muito, né? Porque eu acho que a gente tem uma guerra velada, uma guerra civil em muitos lugares. E o ponto não é esse dos estudos de paz, não é a gente trabalhar só com missões internacionais, é como a gente colaborar para a própria felicidade e o bem-estar das relações. Então os estudos de paz, ele vem como uma ciência onde nós aqui nesse curso a gente busca integrar a ciência contemplativa, que é meditações, modos, uma vida mais contemplativa, digamos assim, que isso você pode encontrar em todas as tradições milenares, né, tipos diferentes de meditação, porém a gente não traz só a ciência contemplativa, a gente traz todo um outro estudo que são estudos internacionais relacionados ao campo dos estudos de paz e transformação de conflito. Então, isso pode ser na prática, por exemplo, uma empresa pode proporcionar aos funcionários um estudo de paz. Sim. Eu, por exemplo, eu trabalho com várias consultorias. Eu estou dando uma consultoria já faz vários meses para uma empresa que se chama Outback, aqui em Florianópolis, é um restaurante. E está sendo muito bonito. Todo mês eu vou lá e trabalho com aproximadamente 100 e poucos funcionários a questão do equilíbrio emocional, porque a nossa pós-graduação ela trabalha estudos de paz e transformação de conflitos com enfoque no equilíbrio emocional. E isso é muito interessante. Eu estou fazendo isso. E essa foi a aluna. Eu li.
teu a respeito que fala de equilíbrio emocional e transformação de conflitos. Eu sempre brinco, né, que a mesma força que te constrói, ela te destrói se tu não tens um equilíbrio emocional, né? E a gente fala assim também que tanto a mulher quanto o homem, eles são maduros de verdade quando emocionalmente eles amadurecem. Eu não sei do teu curso, não conheço, mas assim, o que é o equilíbrio emocional dentro para transformar os conflitos? Porque é isso, né? O equilíbrio emocional transforma os teus conflitos, né? Como é que é, né? Aí essa só fala abre um leque imenso para vários comentários. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é quando a gente pensa em equilíbrio, talvez a gente pense em algo estático, né? Algo que permanente. E aqui o trabalho de equilíbrio ele é algo pendular. Então ele é um equilíbrio dinâmico, porque a vida é dinâmica, né? Nós somos seres naturalmente em transformação. Então isso quer dizer o que é a paz, na verdade, é como você colocou, o conflito é paz, as dificuldades, a vida, né? O conflito dentro desse nosso trabalho ele não é visto como algo a ser resolvido ou suprimido. Ele é visto como uma oportunidade da gente realizar a paz, ou seja, quando eu mudo o olhar para o conflito, a paz ela se manifesta, que é aquela alegria que parte do nosso coração, não é? Quando a gente se deixa, para de controlar as coisas, né? E se deixa levar um pouquinho, dá um ar. E esse ar é a própria paz, é uma manifestação. Isso é algo que me passou assim, o estudo de paz, ele te proporciona justamente as ferramentas para você manter o equilíbrio, se situar, centrar. Agora, isso é possível, resolve, por exemplo, numa favela, uma rocinha da vida? Isso é outro mito, né? Que as pessoas, quando elas acham assim, por exemplo, eu sou professora de meditação há 20 anos, então eu sou super zen, não. É que eu tenho condições de passar, ou tem um ponto X do ser humano que você pode passar esse conhecimento, ou tem condições de chegar até essas pessoas com esses conflitos? Talvez dependa dos conflitos. Não, eu acho que é mais simples. É mais simples o pensamento. É assim. Sabe aquela história da gralha? Que ela acha que não vai fazer nada apagando fogo com umas gotinhas de água. Então tem uma frase, eu acho que o processo é um pouco esse nosso, né? A gente entrar num âmbito ético e sair desse lugar moral, que a moral seriam regras, né? Entendi. E a ética seria essa intuição, essa fluidez na vida. Então eu acho que cada um de nós, se a gente fizer a nossa parte, hoje em dia a gente está ouvindo sobre sustentabilidade, vários conceitos, e cada um de nós, se fizer a nossa parte, a gente contribui. Então há um mito nos estudos de paz achando, ok, eu vou salvar o mundo. Muito pelo contrário. Todos os nossos alunos, tanto aqui no Brasil quanto as pós-graduações da Unesco, da Cátedra da Unesco na Áustria, a gente desmistifica o olhar desse salvador. Isso é muito legal, porque assim, eu não vou salvar o mundo, eu vou ser a transformação viva, eu vou passar pelo processo transformativo. E quando eu me disponho a passar pela transformação e me abrir para ela e mudar o meu olhar, eu transformo o mundo. E é incrível, é como uma pedrinha que tu joga no rio e vai causando ondas, assim, é muito bonito. E a gente está vendo na primeira turma, né? A nossa turma termina agora. E nós começamos também com um olhar achando que a paz era algo para ser alcançado e que os conflitos precisariam ser resolvidos para alcançar a paz. Essa ideia que a gente tem em geral. E aí, quando a gente começa a fazer esses estudos de paz cientificamente, a gente vê que, na verdade, os conflitos fazem parte da vida e que a gente não vai resolver, a gente vai transformar. Na medida que a gente vai se transformando. Isso que eu achei maravilhoso do curso. Que agora talvez seja mais a gente já não vai terminar. Né? Assim, popularmente falando, se cada um fizer um pouquinho a sua parte, já está praticando a paz. Claro. Na verdade, eu acho que se cada um abrir esse coração, né, para a vida, verdadeiramente, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade da paz se manifestar em nós. Porque ela nada mais é do que o encontro, né, da relação.
Desculpa, Sexy, nós vamos intervalinho rapidinho, mas nós já voltamos continuando o papo. Aguarde que nós já voltamos. Está de volta aqui nessa cobertura maravilhosa. A gente está anoitecendo. Que delícia! Eu queria ter um escritório aqui, gente. Nós estamos no Tent Office. É o empreendimento da GPM. Você tem que conhecer aqui. Fazer o seu escritório aqui. A cobertura é magnífica. Olha só, anote aí o endereço. É na rua João de Deus Machado 105, na Trindade, na Rua do Banrisul. Vem fazer uma visitinha. Bom, estamos continuando aqui o nosso bate-papo com a série Estar com o Time, falando justamente de estudo de paz. E fomos ao intervalinho quando você estava no assunto, se você quiser concluir, e falando justamente da importância, mais simples, de repente, você entender como funciona a paz. A gente faz mitos, a gente imagina coisas, crianças, ideias, paradigmas que a gente tem. Como a gente pensa errado, né? Pensa errado, exatamente. Mas isso é culturalmente, né? A gente tem um treinamento de muitos anos, vem de pai para filho, e daí pra gente desconstruir isso dói um pouquinho. São vivências, você outro, né? A Jussara perguntou como aplicar isso na favela. Você podia explicar um pouquinho? Né? O equilíbrio emocional. O favela até, talvez eu tenha me expressado muito, mas esses núcleos de conflito, ali onde está instalado o conflito mesmo, seja, eu acredito de repente até no presídio, seja, sabe, onde tem um conflito,
é possível conduzir um estudo, levar a noção de uma meditação? Você acha que chega essa pessoa? Não, ficamos só, vamos dizer, comendo pelas bordas. Ou no passatempo, né? Porque as pessoas, por exemplo, na penitenciária, eles têm que passar o tempo. Você consegue levar a mensagem ou eles estão usando essa mensagem simplesmente para passar o tempo? Na verdade, vocês vão me trazendo coisas e fica pipocando várias coisas. Eu gostaria que a gente tivesse horas para dialogar sobre isso. Mas tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente não deve perder a oportunidade de comentar. Quando você fala, por exemplo, nesses núcleos, né, eu acho que às vezes a gente tem uma tendência culturalmente de ir muito longe. Na verdade, o núcleo de maior conflito é a família. Primeiro nós. A gente é super conflituoso com a gente, né? Todo o nosso corpo ele tem um sistema muito complexo que ele se conflitua e ao mesmo tempo é super harmônico. Ele se harmoniza por uma questão de homeostase, inclusive nos princípios dessa pós-graduação que a gente trabalha é a homeostase, né? Que em algum outro momento eu posso vir falar um pouquinho mais sobre isso. O que é a homeostase? Homeostase seria um processo natural de realinhamento do próprio corpo. Dentro da medicina a gente estuda isso. Então, assim, quando você coloca o teu corpo em descanso, uma posição deitada, assim, e você fica quietinha, o teu corpo ele se restabelece naturalmente sem você fazer esforço. Então, há uma inteligência que quando a gente está em estresse, se a gente parar tudo e só descansar e se permitir realmente relaxar, o corpo naturalmente ele faz um processo sem você fazer esforço. Então, no processo de conflitos, a gente trabalha com esse princípio, ou seja, o conflito não é de ser resolvido, a gente trabalha com o termo transformação. Quando você vê o conflito como algo sistêmico, ele não é fruto de uma coisa, eles são várias variantes, então é muito bonito. E com relação aos núcleos, eu estava falando a família, né? Então, assim, imagina, olha a relação com o equilíbrio emocional. O equilíbrio aqui não é um equilíbrio estático, então é uma coisa, é uma dança bonita, né? Onde você vai dançando conforme essas variantes infinitas que tem dentro do teu sistema. Sim. E uma questão que eu acho super importante, tem vários estudos que dizem que nós crescemos cronologicamente, amadurecemos cronologicamente, porém emocionalmente nós não acompanhamos esse amadurecimento. Eu acho. Todos nós, sem exceção, não é só os homens, porque às vezes o pessoal diz os homens e as mulheres trabalham na questão de gênero, mas todos nós. Então, o processo desse estudo de paz, alinhado com os estudos das emoções e da transformação de conflitos, ele é muito pertinente para os dias de hoje. Por quê? Porque quando a gente entende cientificamente o que é emoção, o que é sentimento, qual a duração dela, tu estuda a mente, estuda o cérebro, estuda o teu organismo, tu estuda tudo isso. Quando vem uma emoção, você entende que ela dura no máximo 4 segundos. O que vem depois é memória, é o rastro, né? E a gente fica pegado no rastro. Então tem pessoas que ficam com ressentimento anos. Mas para chegar a esse ponto que você está falando, a pessoa tem que estudar muito, porque assim, o primeiro passo que tu tens é medido conforme as tuas emoções. Não é que é por impulso, um monte de coisa. Então assim, o que tu fala eu acho super interessante. Mas tem que ser um estudo bem profundo, né? Ele não é, sabe? Eu acho que existe vários, por exemplo, a pós-graduação é um estudo rápido, é 1 ano e 4 meses, né? E os alunos estudaram todas essas questões de forma, claro, mas não digo limitada, mas de uma forma, um começo de estudo. É como se a gente desse assim, um pontapézinho sobre vários pontos importantes, mas isso já é transformativo. Então, a questão das emoções é super importante, porque o ponto não são as emoções em si, como os conflitos em si, o ponto é como a gente lida com as emoções, como a gente lida com os conflitos. Como administrar. A maior parte dos nossos conflitos e das emoções, a gente é arrastado emocionalmente, a emoção surge de raiva, e a gente age na raiva. Então, esse é o ponto, e isso gera uma situação violenta atrás da outra. Então, o ponto do trabalho do equilíbrio emocional é como isso vale para os mediadores, educadores, para todos nós. É uma facilitadores, é amplo. É como a gente conseguir alargar mais esse espaço
respostas mais atentas e menos respostas automáticas. A gente pode alterar o estado emocional. Aprender, isso é importante. Mas eu acho que tem pessoas que naturalmente têm um equilíbrio. Tu olha para a pessoa, ela é plácida, ela é tranquila, ela pode estar vivendo o maior conflito, a maior guerra, vamos dizer, dentro da família, mas ela é aquele centro, aquele ponto. Então, é uma coisa que depende muito de cada pessoa. Mas esse engano também. É tudo muito subjetivo, porque tem pessoas que são plácidas e elas estão trabalhando lá dentro do coração e mentalmente elas estão numa indiferença. Então é muito subjetivo. Pode ser. Acontece também. Pode ser, mas pode ser que seja naturalmente também. Séries mudando um pouquinho, falando em paz, e não dá para deixar de falar sobre felicidade. Que é a busca. Todos nós buscamos felicidade. Né? Meu avô dizia uma coisa interessante, que ele dizia assim: se você está buscando a felicidade, é porque algo está te tirando a felicidade. Então você tem que olhar à sua volta e ver o que te incomoda e tira. Né? Então cada um tem uma interpretação de felicidade. Para uns a felicidade é estar organizada, para outros a felicidade é transmitir amor, para outros é doação, e assim vai. O que nesse estudo da paz, que você está ligado também, o que é felicidade para você? Eu gosto de trabalhar com dois tipos de... Não gosto de dizer conceitos, mas vou usar essa palavra. Existem dois tipos de felicidade, vamos colocar dessa forma para mim. E dentro desses estudos, a felicidade eudaimônica e a felicidade hedônica. Então a felicidade hedônica, ela é aquela felicidade que ela acontece de estímulos, com base em estímulos externos. Ou seja, a comida que eu como, a roupa que eu uso, o carro que eu tenho, né? Os prazeres. Todos os prazeres externos. E existe um outro tipo de felicidade que ela com base nos estímulos externos, que se chama felicidade eudaimônica, que seria a felicidade genuína, que ela é o que eu dou para o mundo, é aquilo que eu ofereço para o mundo. A felicidade hedônica seria aquilo que eu recebo do mundo, que é um tipo de felicidade. E a eudaimônica é aquilo que eu ofereço ao mundo. Por exemplo, sei lá, se a gente está na rua e alguém está com uma bolsa muito pesada e a gente vai ajudar a abrir a porta, dá uma alegria, não dá? E é impagável, às vezes, sei lá, ajudar um amigo, enfim, tem inúmeras ações, né, que a gente faz. Essas felicidades hedônicas, que são prazeres externos, elas duram muito pouco. Né? E a eudaimônica, geralmente, ela tem uma durabilidade muito maior. É uma satisfação que ela fica em ondas, assim, quando eu dou algo para o mundo, quando eu faço bem para alguém, quando eu faço essas gentilezas, quando eu exercito a compaixão, que é um princípio nobre e presente em todos nós. Mas daí, infelizmente, se a felicidade aí para fora, né? Como a felicidade não tem a gente também vai conversar mais, espero, Séries, que você venha outras vezes aqui no programa. Muito obrigada, Séries. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom que você aceitou. Bom, e assim encerramos o programa aqui no Trend Office, aqui na Rua do Banrisul, na Trindade. Não deixe de conhecer. Beijos para vocês e até o próximo.